Imaginar que em um único dia sua vida caia do auge para o fundo do poço? Esta é exatamente a minha experiência. Meu nome é Jó. Eu era muito famoso e extremamente rico no Oriente, com 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 pares de bois e 500 jumentas, além de uma grande quantidade de servos. Deus também me deu 10 filhos, que eram a alegria e o brilho da minha vida. Eu sempre fui devoto, evitando o mal a todo custo. Sempre que meus filhos realizavam banquetes e convidavam suas irmãs para se alegrar, eu supervisionava cuidadosamente para garantir que cumprissem os rituais de purificação. Todas as manhãs, oferecia sacrifícios por eles, preocupado que talvez tivessem, sem querer, ofendido os deuses. No entanto, um dia, enquanto meus filhos estavam em casa festejando, um mensageiro chegou apressado para me trazer más notícias. Enquanto meus bois estavam arando e os jumentos pastavam ao lado, os sabeus atacaram de repente, levando os animais e matando os servos. Apenas esse mensageiro sobreviveu para contar o ocorrido. Antes que ele terminasse de falar, um segundo mensageiro veio, relatando que um fogo do céu queimou minhas ovelhas e servos, e ele foi o único sobrevivente. Logo após, um terceiro mensageiro informou que os caldeus, divididos em 3 grupos, atacaram e levaram meus camelos, matando os servos. Ele também foi o único que escapou. Em seguida, outro mensageiro trouxe a pior notícia. Uma forte ventania veio do deserto e derrubou a casa onde meus filhos estavam reunidos, matando todos. Apenas esse mensageiro sobreviveu para relatar o acontecido. Minha alma sofreu um golpe sem precedentes. Foi difícil aceitar tudo isso. Em meio à dor, rasguei minhas roupas, raspei minha cabeça e me ajoelhei na terra, em prantos. O medo se transformou em uma realidade cruel. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e, sentado nos escombros, comecei a raspar minha pele. Minha esposa questionou minha integridade, sugerindo que eu abandonasse minha fé e acabasse com todo aquele sofrimento. Essa foi a dura recomendação de minha amada esposa. Respondi: você fala como uma pessoa insensata. Recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não aceitar também os desafios que Ele nos impõe? Mesmo diante de tantas calamidades, não culpei a Deus. Minhas palavras não pecaram. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ao ouvirem sobre minha desgraça, vieram de longe para me consolar e apoiar, expressando sua solidariedade. Esses 3 eram mais velhos que eu. Quando me viram de longe, quase não me reconheceram. Extremamente tristes, choraram alto, rasgaram suas roupas e jogaram terra sobre a cabeça em sinal de luto. Sentaram-se comigo em silêncio por 7 dias e 7 noites, partilhando profundamente da minha dor. Mantiveram-se calados por entenderem o quanto eu sofria. Eu amaldiçoei o dia do meu nascimento e desejei que aquele dia nunca tivesse existido. Quis que aquela noite em que anunciaram meu nascimento fosse apagada da memória, que a luz do dia jamais brilhasse sobre ela. Comecei a questionar tudo. Por que dar vida aos aflitos? Por que os que desejam a morte não encontram alívio? Por que aqueles que buscam a morte com tanto fervor se veem obrigados a continuar vivendo? Por que dar vida a quem está cercado por dificuldades e se sente abandonado por Deus? Minha vida estava cheia de suspiros, meus lamentos fluíam como uma fonte. O que mais temia aconteceu, e o que mais me preocupava se concretizou. Perdi a paz, a tranquilidade, e fui tomado por uma incessante agitação. Durante aquele longo período de sofrimento, senti-me exausto, como se minha vida tivesse sido privada de toda a sua luz. A sombra da morte tornou-se uma visitante indesejada, sempre presente, e as zombarias ao meu redor pareciam me acompanhar diariamente. Mesmo diante dos olhares hostis, rezei a Deus, pedindo garantias, pois quem mais poderia me oferecer alguma segurança? Minhas lágrimas obscureceram minha visão, e meu corpo tornou-se uma sombra solitária. Lamentei, pois meus dias passaram, todos os meus planos e esperanças se desfizeram. Meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar tentaram me consolar,
com a intenção de me oferecer apoio em meio às dificuldades. Eles debateram sobre as razões pelas quais Deus permitia o sofrimento. Acreditavam que minhas aflições eram consequência de algum pecado meu e constantemente me incentivavam a confessar e me arrepender para que Deus voltasse a me abençoar. Elifaz achava que meu sofrimento devia-se a algum erro que eu cometi e sugeriu que eu buscasse o perdão de Deus. Bildad e Zofar também acreditavam que eu havia feito algo para irritar Deus e que eu deveria mostrar mais inocência em minhas ações. Bildad até supôs que a morte de meus filhos foi resultado de seus próprios pecados. Zofar, mais incisivo, acusou-me, dizendo que minhas palavras não poderiam apagar os fatos e que minha defesa não me tornaria justo. Eles assumiram que minha situação era uma prova do julgamento divino, apesar de eu sempre ter seguido o caminho do temor a Deus e evitado o mal. Houve um momento em que me senti extremamente irritado com suas pregações. Retruquei, afirmando que eles se achavam donos de toda a sabedoria, mas a sabedoria não se esgotava neles. Eu também tinha entendimento e não lhes ficava atrás. Essas coisas eram de conhecimento geral. Tornei-me motivo de zombaria entre amigos. Mesmo tendo clamado a Deus e recebido resposta, ainda assim fui ridicularizado. Minha integridade não me poupou disso. Eu ansiava por um confronto direto com o Todo-Poderoso, para apresentar minha situação a Deus. No entanto, vocês me difamaram com mentiras e se mostraram incapazes de oferecer qualquer ajuda verdadeira. Se ao menos vocês mantivessem o silêncio, isso sim seria sabedoria. Pedi que ouvissem minha defesa e meu apelo sincero. Vocês realmente poderiam falar em nome de Deus com más intenções? Seriam capazes de inventar mentiras para defendê-lo? Vocês tomariam partido dele? Se Deus os examinasse, vocês conseguiriam se manter firmes? Mesmo diante da morte, mantenho minha esperança, disposto a defender minhas ações. Esta é a minha salvação, pois ninguém ímpio ousaria se apresentar diante dele. Preparei minha defesa, convencido da minha inocência. Se alguém puder me acusar, prefiro ficar em silêncio e aceitar a morte. Suplico a Deus que me conceda apenas duas coisas. Então não mais me esconderei dele, que retire a mão que pesa sobre mim e não mais me aterrorize. Depois, chame-me e responderei, ou permita-me falar e escute a minha resposta. Quero saber qual é meu pecado e erro. Anseio que Deus revele tudo isso a mim. Porque Deus esconde seu rosto e me trata como inimigo. Ele vigia cada passo meu, como se estivesse preso por correntes, sem qualquer possibilidade de fuga. Este sofrimento é demasiado para mim. Estou preso pela dor, ansiedade e medo. Condeno Deus por permitir que o mal prospere, enquanto uma pessoa honesta como eu sofre injustamente. Desejo confrontar Deus e expressar minha indignação, mas não consigo encontrá-lo. Disse aos meus amigos que enquanto Deus estiver presente, ele se recusa a me dar justiça, e o Todo-Poderoso tornou meus dias insuportáveis. Enquanto tiver fôlego, não deixarei que minha boca pronuncie maldade, nem minha língua invente mentiras. Jamais concordarei com suas visões, e até a morte não negarei minha integridade. Vou manter minha inocência, nunca a abandonarei. Enquanto eu viver, minha consciência não me condenará. Naqueles tempos difíceis, Deus finalmente interveio. Defender-se perante ele é uma tarefa extremamente difícil. Minha dor física era intensa, meu corpo estava coberto de feridas, exausto. Minha dor também vinha da rejeição social, pois minha aparência e infortúnio recente me tornaram um pária, e as pessoas preferiam evitar-me a conversar comigo. Até os jovens me desprezavam. Minha dor incluía o tormento psicológico, ao enfrentar esses sofrimentos inexplicáveis, especialmente quando meu passado não parecia prever tudo isso. Mas a dor mais intensa vinha da separação de Deus. Esse sofrimento espiritual superava todos os outros. Quando achamos que Deus está distante e indiferente, o sofrimento se torna ainda mais insuportável. Após inúmeras súplicas por um diálogo com Deus, finalmente tive uma conversa direta com o Criador. No entanto,
O conteúdo e a forma dessa conversa estavam longe do que eu esperava. A voz de Deus atravessou o caos e me questionou: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um verdadeiro guerreiro. Farei perguntas e você deve me responder. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Se você entende, explique. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Em que bases foram fixadas? Quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas matutinas cantavam juntas e todos os anjos de Deus gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás de portas quando ele irrompeu do ventre, quando eu vesti o mar com nuvens e envolvi-o em densas trevas, quando fixei limites para ele e coloquei portas e trancas, quando disse: até aqui você pode vir, mas além deste ponto não passará. Aqui se quebrarão suas orgulhosas ondas. Alguma vez na sua vida você deu ordens à manhã ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela tomasse a terra pelas bordas e sacudisse dela os ímpios? Nessas palavras, percebi a minha ignorância. Embora Deus não tenha explicado diretamente a causa do meu sofrimento, ele me revelou que o mundo não se limita ao que vejo e entendo. Seu poder e planos transcendem minha compreensão humana limitada. Minha fé renasceu. Quando parei de questionar e aceitei minha limitação diante de Deus, um milagre aconteceu. Deus reverteu meu destino, restaurando minha saúde e prosperidade. Ganhei o dobro do que tinha antes: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 pares de bois e 1.000 jumentas. Também fui abençoado com 10 filhos. Vivi 140 anos vendo 4 gerações. Todos me consideravam o homem mais abençoado. Ao morrer, parti em paz. Essa é minha história. Em tempos de sofrimento e dúvidas, jamais abandone sua fé. Você pode não compreender completamente o motivo, mas não esqueça que Deus está sempre ao seu lado, controlando tudo. Tenha fé em seu poder e planos, e você verá como ele restaura sua vida de maneiras inimagináveis. Obrigado por assistir até o final do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais vídeo que o nosso canal irá produzir para vocês. Obrigado e até a próxima.